Vocês não estão sabendo que a feitiçaria estava proibida? Leva ela daqui! Ficou louco? Ficou louco? Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela, pelo sangue de Jesus tem poder. Rebenta as guias todas. Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus. Todo mal. Quebra tudo, que a senhora aqui é o demônio-chefe. Que a senhora que patrocina essa cachorrada. Quebra tudo, aquele de lá, ó. O outro lá do canto, lá do canto, lá do canto, lá do canto. E é só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Primeiramente é Jesus, pô. Você não sabe desde o começo que o humano não quer macumba aqui? Eu sou da pra honra e glória de Jesus. Arrebenta a corda do Satanás, arrebenta, arrebenta. Todo mal, jogando por terra agora em nome de Jesus. Você chegava numa boa, não é assim, não deu permissão. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O Senhor Jesus me mudou, irmão. Você mudou no quê? Mudou, mudou no quê? Graças a Deus, axé pra você. Amém? Amém, querido? Essa é a educação, querido. Amém? Amém, querido? Deus, tá que onde ele está lá, mandei Nós temos duas leis agora, recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente. Uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Fomos atrás do material e descobrimos que estão burlando a lei. Não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro nas escolas, desrespeitando a fé das crianças cristãs. Mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. As Bíblias vão ter que voltar para as escolas no Brasil. A vontade da maioria tem que ser respeitada. Queiram ou não queiram, os satanistas, essa é uma nação cristã. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Hoje, continuando no projeto amadiano, né, das leituras de Jorge Amado, o livro da vez, então, será o Tenda dos Milagres. Eu vou tentar fazer essa resenha o mais rápido que eu puder, porque as últimas duas vezes, né, as duas primeiras vezes que eu falei sobre de livros do Jorge Amado aqui, que foi o Jubiabá e o Tocaia Grande, eu acabei me estendendo um pouco. Então eu vou tentar fazer o máximo, assim, rápido, né, e qualidade e passar tudo que eu quero passar pra vocês, tá? Essa versão que eu tô lendo aqui, né, essa edição, ela é bem mais antiguinha, mas você consegue encontrar essa outra edição também, que é a mais nova, tá? Vou deixar o link pra vocês adquirirem essa edição aqui embaixo na descrição do vídeo, pela Amazon. Você consegue lá uma porcentagem de desconto e também ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Lembrando também que a minha resenha escrita, né, que fica sempre disponível no meu blog no Recanto das Letras, você consegue acessar também pelo link que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bem, essa leitura aqui ela é uma leitura um pouco... A leitura em si ela não é difícil. O que é complicado é assim, a gente não pode, né, sempre trazer obras clássicas, lê-las com uma visão da atualidade. Só que o tema que essa obra do Jorge Amado vai tratar, com muita profundidade, é a intolerância religiosa. E infelizmente, né, desde daquela época, da época do Jorge Amado, do modernismo até hoje, essa questão da intolerância religiosa não mudou muito. Bem, Tenda dos Milagres foi publicado em 1969. Contudo, nós não podemos nos esquecer que em 1970 as obras do Jorge Amado e de muitos escritores e artistas em geral iriam ser censuradas pelo governo, né? Então aqui a gente também vai lidar paralelamente, assim, né? Praticamente ambas, as duas coisas convivem, né? Praticamente se alimentam uma da outra.
vai tratar também da questão da ditadura, do regime militar, mas também dessa questão das intolerâncias, especialmente da questão da intolerância religiosa. Bem, galera, o herói de Tenda dos Milagres é o Pedro Arcanjo. O Pedro Arcanjo é um negro, né? Na verdade é um mulato, com algum estudo. Ele teve algumas oportunidades ali diferentes da maioria dos negros, né, dos mulatos. E ele é protegido, né, pelo professor da faculdade de medicina. O ambiente da obra vai se passar no Pelourinho, né, no bairro do Pelourinho, na Bahia. Como sempre, as obras do Jorge Amado se passam em cidades, em bairros da Bahia. Nós vamos ter aqui, então, a presença de um narrador personagem, que é o poeta Fausto Pena. Ele é um dos personagens que compõem a obra. E nós vamos ter, então, uma divisão de 2 núcleos, que vão meio que se dividirem na narrativa. Nós vamos ter o núcleo do Pedro Arcanjo, né? E nós vamos ter, então, a história começa 25 anos após sua morte, com esses personagens que vão começar a estudar esse pensador mulato, que na época dele ele não teve nenhuma valorização, e que inclusive ele só ganhou valorização porque veio para o Brasil o acadêmico James de Livingston, né? Que ele vai mostrar para o Brasil, vão perguntar para ele, né, diante da imprensa, que na história ele é muito famoso, né, esse acadêmico, e vão perguntar, a imprensa vai questioná-lo por que ele veio ao Brasil, e aí ele vai falar que ele veio por conta de Pedro Arcanjo. E aí todos os brasileiros vão ficar meio que, pô, quem é esse cara, né? E aí tem uma outra crítica do Jorge que ele vai fazer também. Eu imagino que a intenção dele pelo menos foi essa, de fazer uma crítica a essa extrema valorização que nós brasileiros damos para o que é de fora, né? E esse menosprezo que a gente acaba dando para os nossos artistas, intelectuais do nosso próprio povo. O poeta Fausto Pena, ele é contratado por esse acadêmico chamado James de Livingston para fazer ali uma pesquisa histórica do Pedro Arcanjo, né? Já que depois que surge esse americano falando esse nome, então todos os intelectuais querem levantar os dados, né, as informações que tem sobre Pedro Arcanjo, e ele é contratado pelo próprio acadêmico para executar esse tipo de serviço. Ele é noivo, né, da Ana Mercedes. A Ana Mercedes, ela é uma mulher totalmente assim, imagina aquela mulher que ela não tem muito, ela não se prende a ninguém, né? Ela tá ali com ele e tal. Então essa contratação do James de Livingston nada mais é do que uma desculpa para que a Ana Mercedes fique mais sozinha, né, e ele possa ali ter alguns envolvimentos com ela. Tanto que no momento da história ela acaba até largando, né, depois que ele paga, né, o americano, o acadêmico paga o poeta Fausto Pena, ele acaba ela acaba gastando todo o dinheiro dele na boemia paulistana e carioca, né? Depois ela acaba largando ele para ficar com o acadêmico americano. O ambiente temporal da obra será por volta de 1920. Não liga pro meu cachorro que tá aqui não, porque ele gosta de sempre participar dos meus vídeos, mas vamos continuar a resenha. Se passa em 1920 toda a narrativa, e o Pedro Arcanjo, ele também é conhecido como Juobá, né? Que significa olhos de Xangô. Uma das características do Jorge Amado, como eu já citei nas outras resenhas que eu acabei fazendo de outras obras dele aqui no canal, é exatamente atribuir essas características, né, dos praticantes das religiões de matriz afro. Então, a maioria dos personagens amadianos serão personagens filhos de orixás, né, com características próprias mesmo dessas divindades, e enfim. Ele é muito cobiçado pelas mulheres, inclusive ele sai com várias mulheres, e o seu melhor amigo, que é o Lídio Porró, ele é noivo, né? Ele tem um namoro ali, um relacionamento com a Rosa de Oxalá. A Rosa de Oxalá, né, por ironia do destino, foi a única mulher que Pedro Arcanjo realmente amou e a única que ele não pôde possuir. No entanto, ele vai criar o seu filho, né? O filho dela, como se fosse seu. E aqui a gente vai então ter a presença desse negro dentro de uma universidade. E nós vamos ter um dos principais antagonistas da história, que é o professor Nilo Argolo de Araújo, que é um professor extremamente racista. Ele é adepto da eugenia, né, que é aquela questão de você ser contra a mistura de raças, achar que isso é uma forma de inferiorizar até mesmo a própria raça humana. Inclusive ele fala aqui no livro que o que diferencia os negros dos macacos é que os negros têm o dom da fala, só isso pra ele, né? Então assim, é umas coisas bem... Você olha assim, você fica chocado mesmo, né, com esses argumentos racistas, mas o que você mais fica chocado, na verdade, é ver que muito disso ainda não mudou, né? O que se passava porque apesar de ser uma ficção,
Jorge Amado retratou o que ele presenciou, né, as características do seu tempo. Então, na verdade, a gente fica um pouco chocado, sim, por ver que muitas coisas ainda não mudaram. Nós vamos ter também outros antagonistas aqui, que é um deles é o secretário de polícia, Dr. Francisco Antônio de Castro Moreira, também o delegado Pedrito Gordo. Esses dois antagonistas, eles vão perseguir extremamente, inclusive eu comecei o vídeo aqui com uma cena, né, da novela Tenda dos Milagres, que eles vão perseguir totalmente todos os terreiros de Candomblé. Então, assim, vai ser proibido. Na história, todo momento assim que se ouve falar que tá tendo alguma festa, né, de algum orixá, enfim, eles vão lá e vão perseguir. Obviamente, o Pedro Arcanjo, ele vai ser um dos que vai sempre brigar, enfim. Eles vão perseguir tanto que vão ter terreiros que vão simplesmente desistir de continuar os seus trabalhos. Vamos ter personagens aqui que vão morrer, né, por conta dessa perseguição religiosa, né, que vai acontecer na história. Essa questão da intolerância religiosa e dessa perseguição, especificamente aos terreiros de Candomblé, é um dos assuntos principais, assim, se não o principal, que vai permear a narrativa. Aí vamos pensar, se só a presença de um negro na universidade foi capaz de causar tanto desconforto no professor Nilo Argolo, o Pedro Arcanjo ele não vai se contentar. Ele vai publicar um livro chamado de, deixa eu dar uma olhada aqui, Apontamentos sobre a Mestiçagem nas Famílias Baianas. Então ele vai querer dizer nesse livro, ele vai provar com fatos, né, com dados, que todas as famílias baianas, inclusive as mais nobres, brancas, etc e tal, têm uma carga hereditária genética negra, né? Isso vai afrontar, assim, totalmente o professor Nilo Argolo e, enfim. Ele também vai ter um filho, como eu falei pra vocês, né, que ele vai criar como filho, que é o da Rosa de Oxalá, que é o Tadeu Canhoto. O Tadeu Canhoto ele vai se apaixonar por uma moça branca, os dois vão se apaixonar ali, e essa família de brancos vão super gostar dele, enfim, até o momento que ele vai falar que vai querer casar com ela, né? E aí nesse momento que ele fala que ele quer, enquanto ele era só amigo, né, da família, todos o aceitavam como um branco. A partir do momento que ele fala que ele quer casar e se tornar um membro da família, ele vai também sofrer ali umas intolerâncias, racismo, etc e tal. Eu não vou me alongar muito nessa questão de enredo, porque primeiro que vocês podem encontrar o enredo muito detalhado na minha resenha escrita, só vocês irem na descrição aqui no vídeo, irem no link do Recanto das Letras, que lá vocês conseguem ver o enredo completo, então eu não vou me atentar muito aqui, tá? Também para evitar dar muitos spoilers, eu vou direto aos meus pontos de vista, para também o vídeo não ficar muito longo. Só uma informação a mais, gente, Tenda dos Milagres, 1970, foi um dos livros mais vendidos do Jorge Amado. Então, na época, foi assim um sucesso de lançamento. Era como se fosse um Stephen King. E aí tem um trecho desta minha edição, né, que ela fica na página 344, que eu quero discutir um pouco com vocês, que eu achei muito interessante. Que é uma parte que o Lídio Corró, né, esse grande amigo do Pedro Arcanjo, e eles estão conversando sobre esse filho adotado, que depois de muito tempo, graças a Pedro Arcanjo, se torna um homem próspero, extremamente estudado, acaba se casando com essa moça branca, inclusive. E aí eles estão questionando ali como se ele... porque ele tá parecendo um lorde agora e tal. E aí nessa conversa vai ter um aspecto muito interessante, que vamos conversar aqui. O Dr. Fraga Neto diz que não há branco nem negro, há rico e pobre tão somente. O que é que você quer, compadre? Que o moleque estude e continue aqui na pobreza do tabuão? Foi para isso que ele estudou. Dr. Tadeu Canhoto, genro do coronel, herdeiro de terras e do gado, bolsa na França, viaja na Europa. Não há branco nem negro, no corredor da vitória o dinheiro embranquece. Aqui, miséria negra. Bem, gente, o que eu achei muito interessante aqui, nesse trecho, é porque assim, isso é uma coisa que eu já vinha debatendo, inclusive, eu já conversei com alguns colegas meus, que são até mesmo da área de sociologia e tal, e a gente fala dessa questão de preconceito, né, tipo... qual o maior preconceito que tem, né? Se é a questão da misoginia, a homofobia, ou até mesmo o próprio racismo. E uma coisa que eu sempre observei muito é essa questão mesmo do preconceito de classe social, porque por mais que você seja um negro, mas você seja rico, a impressão que dá é que você é lido, né? A forma como você é lido na sociedade é como se você fosse um homem branco, ou no mínimo um homem aceitável, um negro aceitável. Então assim, às vezes, há muitos anos já eu me questiono sobre isso. Eu falo até que ponto realmente é um racismo, ou até que ponto os preconceitos estão muito mais voltados para essa questão das classes sociais do que para características humanas mesmo, como a questão de gênero, de sexualidade,
de orientação sexual, na verdade, né? E até mesmo da raça. Então eu acho que o dinheiro, sim, ele tem um grande peso e muito na forma como você vai ser lido na sociedade, independente do que você seja, entende? Então eu achei muito interessante essa parte. Eu não tenho muitas críticas a fazer em Entendendo os Milagres, né? Inclusive eu tenho somente 3 livros que eu posso usar como referência até o momento, né? Para comparar. Mas eu tô na dúvida entre qual que eu mais gostei. O pior, assim, pra mim, na minha opinião, foi Jobiobá, não gostei nem um pouco. Mas Entendendo os Milagres e Tocaia Grande são 2 livros que eu gostei, assim, eu não saberia dizer qual que eu mais gostei até o momento, né? Ou que eu menos gostei, na verdade. Tem um capítulo aqui, que é uma das críticas que eu posso fazer, que ele se chama De como a sociedade de consumo promoveu as comemorações do centenário de Pedro Arcanjo, capitalizando-lhe a glória, dando-lhe sentido e consequências. Esse capítulo, pra mim, ele foi, assim, extremamente cansativo. Só esse também, os outros eu levei numa boa. Mas esse capítulo, nossa, tinha uns aspectos ali que eu falei, gente, não tô aguentando mais ler. Que horas eu virava as páginas, assim, morrendo de vontade de acabar logo o capítulo, sabe? Mas eu não tenho muitas críticas a fazer em relação a esse livro, não. Uma outra, né, e última crítica que eu poderia fazer é a mudança de narrativa. Porque como essa questão temporal vai rolar bastante, então hora você tá tendo ali a narrativa do Pedro Arcanjo, né? E hora você vai estar tendo num outro cenário, que é essa parte do Fausto Pena, da Ana Mercedes, etc e tal, fazendo, né, esse acadêmico americano, fazendo essa investigação e todos os conflitos que vão rolar neste momento da história, 25 anos depois de Pedro Arcanjo. E essa mudança que dá muitas vezes de um capítulo pro outro, né, você se perde, no início pelo menos, depois você acaba, entendeu, sacando. Mas no início você fala, nossa, peraí, aonde eu tô? Então, assim, essa mudança temporal na narrativa meio que me confundiu um pouco no início da história. E assim, as obras do Jorge Amado, você vai ter muito elemento pra você dar risada, né? Tem um momento aqui, por exemplo, que a Doroteia, né, que é uma negra que sai com ele, uma das amantes dele, ela acaba fazendo feitiço ali pra se vingar dele por questões amorosas, pra ele não funcionar mais. E aí ele recebe uma premonição de Exu, né, pra colocar pimenta, fazer toda uma poção mágica ali pra escapar desse feitiço dela. E aí quando eles estão juntos nessa noite, ao invés dele não funcionar, pelo contrário, o órgão dele super incha, né, e ela sofre pra caramba e assim, ela fica extremamente decepcionada, né, pelo fato do feitiço dela não ter dado certo. Na narrativa, quando você tá lendo, você dá muita risada com a forma como o Jorge Amado ele narrou, né, esse momento. Então você vai ter vários momentos ali que você vai mesclar entre entre dar risada, né, e entre você ver a intolerância, ver o racismo, a intolerância religiosa. E infelizmente, gente, muito desses aspectos em relação ao racismo, igual tem uma parte que ele fala, né, que o negro ele é sempre marginalizado, visto como um marginal, não é bem-vindo em lugares ditos para os brancos, né? E assim, são questões que, cara, a pessoa que nega isso, ela tá vivendo num mundo que eu não sei qual que é, né? Igual essas cenas que eu mostrei pra vocês agora no início do vídeo, antes de começar a resenha, antes de eu aparecer aqui, gente, isso aí é coisa de agora, né? Do nosso tempo. Então assim, o Jorge Amado, ele já denunciava essas questões nos livros dele, especialmente em Entendendo os Milagres, né? Que é onde ele mais vai denunciar a intolerância religiosa e o racismo. Então assim, você vê que infelizmente algumas coisas não mudaram, mas, né, graças à literatura, graças a esses grandes nomes, nós podemos ter pelo menos uma visão dos pequenos avanços ou não, né, que houveram desses conflitos até hoje. Bem, gente, é isso. Eu quis resumir o mais rápido possível para não ficar um vídeo longuíssimo. Teve a primeira resenha do Jorge Amado, eu fiquei 40 minutos aqui, vocês devem ter ficado assim. Eu não sei nem se vocês assistiram todo, né? Eu vi que tem muita gente que comentou. Mas é isso. Então deixo aqui pra vocês Entendendo os Milagres, é um livro que eu super indico, tá bom? O próximo livro, se eu não me engano, vai ser o Tieta do Agreste. Então a gente volta logo futuramente, né? Daqui a alguns tempos, com outro livro do Jorge, que eu quero terminar esse ano com o projeto Amadiano, tá bom, gente? Espero que tenham gostado, comenta aqui embaixo, dá um like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.